Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Reconhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos dos espinheiros, e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não os creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Missão dos profetas. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, pois, ser profeta sem fazer predições. Essa ideia era dos judeus ao tempo de Jesus. Por isso, quando foi conduzido diante do grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, estando reunidos, lhe escarraram no rosto, lhe bateram com socos e lhe deram bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem é que te bateu. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Esses fatos, tendo se cumprido, o dom de predizer o futuro foi encarado como um dos atributos da qualidade de profeta. Prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, para seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. As leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, ele pode sem dúvida derrogá-las, se isso lhe apraz, mas o simples bom senso diz que não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu e ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Se, pois, segundo o sentido que se dá a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que os próprios eleitos sejam por ele enganados. Disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. A causa, uma vez conhecida, reconhece que o fenômeno, tão extraordinário que pareça, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia o da ciência. Em todos os tempos, os homens exploraram, em proveito de sua missão
de seu interesse e de sua dominação certos conhecimentos que possuíam, a fim de dar a si mesmos o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Estão aí os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos lhes aniquila o crédito, por isso o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que, aos olhos de certas pessoas, passa por prodígios, não é, pois, o sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno pode possuir tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vêm ao contrário lhes dar um último golpe. Não peçais ao espiritismo milagres nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz. Como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e como suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais, em dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade, e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que não é dada a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Em prescrutando a causa de certos fenômenos, ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar, graças à máscara com a qual se cobrem, recomendar ideias frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O número daqueles que em diversas épocas, mas nos últimos tempos, sobretudo, se deram como alguns dos antigos profetas pelo Cristo, por Maria, mãe do Cristo e mesmo por Deus, é considerável. São João adverte contra eles quando diz: Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. O Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Instruções dos espíritos. Os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, mas, ao contrário, ponde-vos em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus brotos numerosos esperando a época da floração? E o Cristo não vos disse, reconhece-se uma árvore pelo seu fruto?
Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má, mas se são doces e salutares, dizeis, nada de puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras o que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, quer dizer, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, se em apoio às palavras eles juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Não, o Cristo não está aí, porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar seu povo serão, a exemplo do Mestre, brandos e humildes de coração, acima de todas as coisas. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a sua perdição e perambulando nas rotas tortuosas, estes serão, acima de tudo, modestos e humildes. Todo aquele que revele um átomo de orgulho, fugir dele como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura leva na fronte, mas nos seus atos, sobretudo, o cunho de sua grandeza ou da sua decadência. E depois, meus filhos bem-amados, marchai sem vacilações, sem preconceitos, na rota bendita que empreendestes. Ide sempre sem temor. Afastai corajosamente tudo o que poderia entravar a vossa marcha até o objetivo eterno. Viajores, não estareis senão bem pouco tempo ainda nas trevas e nas dores da prova, se deixardes os vossos corações buscar essa doce doutrina que vem vos revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações da vossa alma quanto ao desconhecido. Desde o presente, podeis dar corpo a esses silfos fugazes que vieis passar em vossos sonhos, e que efêmeros não podiam senão encantar o vosso espírito, mas não diziam nada ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que bem cumpristes a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer da sua justiça, porque ele é Pai e perdoa sempre a seus filhos transviados que clamam misericórdia. Continuai, pois, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja do progresso contínuo em todas as coisas, até que chegueis, enfim, a esse termo feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Luís Bordeaux, 1861. Caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então a multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como messias. É contra esses impostores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntarei sem dúvida como se pode reconhecê-los. Eis os seus sinais. Não se confia o comando de um exército senão a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Credes, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens? Estais certos de que ele não confia as missões importantes senão àqueles que sabem capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem muito fraco para os carregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz. Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências, que se encarnam com esse objetivo,
porque se não são superiores no meio no qual deve agir, sua ação será nula. Isto posto, conclui que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta consequência: se ele está, por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, abaixo do papel que se atribui, ou do personagem sob o nome do qual se abriga, não é senão um histrião de baixa categoria, que não sabe mesmo copiar o seu modelo. Uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados pela força do seu gênio, secundados pela força oculta que os inspira e os dirige com o seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, enquanto que os falsos profetas se colocam eles mesmos como os enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. Tem-se visto esses impostores se apresentarem como os apóstolos de Cristo, outros pelo próprio Cristo. E o que envergonha a humanidade é que tem encontrado pessoas bastante crédulas para dar fé a semelhantes torpezas. Uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos dos mais cegos, é que se o Cristo se reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse o que seria absurdo, que tivesse degenerado. Ora, da mesma forma que se tirardes a Deus um só dos seus atributos, não tereis mais Deus. Se tirardes uma só das virtudes do Cristo, não tereis mais o Cristo. Aqueles que se apresentam como Cristo têm todas as suas virtudes? Aí está a questão. Olhai, prescrutai seus pensamentos e os seus atos, e reconhecereis que lhes faltam, além de tudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, ao passo que tem o que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, aliás, que há neste momento e em diferentes países vários pretensos cristos, como há vários pretensos Elias, São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Tende por certo que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver às expensas daqueles que os escutam. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo no tempo de renovação, porque muitos impostores se dirão os enviados de Deus. Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os espera. Podeis disso está certo. Erasto, Paris, 1862. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Estão também, em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médios aceitarem. E para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam sem escrúpulo de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos, que os compelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, porque em agindo assim eles próprios dão um mais formal desmentido ao que pretendem ser, cegos, pois são os homens que se deixam prender em armadilha tão grosseira. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem à qual dizem pertencer devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente irracionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vereis o que deles restará. Convide comigo, pois, que todas as vezes que o Espírito indique como um remédio para os males da humanidade, ou como meio de atingir a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso.
De outro lado, crede bem que se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, o é sempre pelo bom senso das massas, e está ainda aí um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontra mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número dos seus partidários fosse mais verdadeira que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não a confia em um círculo restrito. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Eles são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a se impor aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de os fascinar e tê-los sob a sua dominação. São geralmente espíritos ávidos de poder que déspotas públicos ou privados, durante a sua vida, querem ainda vítimas para tiranizar após a sua morte. Em geral, desconfiai de comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então há sempre um motivo legítimo de suspeição. De outro lado, crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médios sérios e não a estes ou aqueles com exclusão dos outros. Ninguém é médio perfeito. Se está obsediado e a obsessão manifesta, quando um médio não é apto senão para receber as comunicações de um espírito especial, por mais elevado que ele mesmo procure se colocar. Em consequência, todo médio, todo grupo que se creem privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que, de outra parte, estão sujeitos a práticas que acentuam a superstição, estão indubitavelmente sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome de que todos, espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar, e não deixar comprometer a toda hora. É incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir a absurdidade e o erro. Um médio pode ser fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, o conhecimento adquirido, a alta autoridade moral dos chefes de grupo, as comunicações dos principais médios que recebem um cunho de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos, farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores ou maus. Erasto, discípulo de São Paulo, 1862. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem a aqueles que me blasfemam: o Senhor disse, vós tereis a paz, e a todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações. Não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem viu e ouviu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas a eles, e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava, e eles profetizavam de sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira, e cujas profecias não são senão seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis: vós mesmo é que sois o fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que convosco eu vou conversar, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse: é a visão dos seus corações que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase sempre cega do povo
em predizendo por dinheiro boas e agradáveis coisas. Essa espécie de mentira era bastante generalizada na nação judia, e é fácil de compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas, que não eram senão impostores ou fanáticos. Não há nada mais significativo do que estas palavras. Eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei, e eles profetizaram? Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ele indicava assim um dos meus empregados para explorar a confiança que tinham neles. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos ou das suas visões. Achava isso muito natural e convidava sempre esses profetas a falarem. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando disse: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis há também os que se comprazem no logro quando encontram ocasião. Esses enganados são bem entendidos, os médios que não tomam bastante precaução. Aí está, sem contradita, um dos maiores escolhos, contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para eles uma prova da qual não podem triunfar senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Luoz, Espírito Protetor, Karl Ruhr, 1861.